Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos aqui para dar continuidade num pouco de conhecimento bíblico. É importante conhecer a palavra de Deus. E é claro que quando você está lendo os textos, muitas pessoas não entendem os textos porque não conhecem de fato a Bíblia no seu contexto geral. E para você entender também bem o texto, é preciso conhecer também na sua amplitude quando foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito, que contexto estava cada parte da Escritura. E uma coisa importante desse conhecimento é saber esse período de tempo, qual eram as condições do momento em que foi escrito esse tal texto. Falando em texto, quem lembra de alguma coisa que foi falado quinta-feira passada? Vamos ver. Primeiro, alguém? Se alguém citar uma coisa que foi dito, eu pago uma jantinha lá para essa pessoa. Vamos ver. O texto bíblico, você já decorou, ouviu o texto ou alguma coisa nesse sentido, alguma parte da explicação muito clara do que foi explicado? 1,5, 2. Será que ninguém estava aqui? Tinha 2 que não estavam. Estão perdoados esses 2. Jesus faz a obra. Anotem. Se tiver dúvida do que vai lembrar, anote. Algumas vezes é preciso anotar mesmo. Eu já estou nessa idade que se eu não anotar, não dá. Então por isso que eu anoto. O pessoal vem pregar aqui, eu faço anotação e assim por diante. Estou sempre anotando. Obrigado pela água. Então vamos lá. Nós começamos e falamos de algum contexto para escrever a palavra de Deus. E dentre esse contexto que nós falamos, logo em seguida, nós falamos sobre os tipos de versões que existe mais importante da Bíblia Sagrada aqui no Brasil. E nós falamos de algumas dessas versões mais importantes. E uma dessas versões mais importantes que nós falamos de uma que nós usamos aqui. Na verdade, nós usamos 3 versões aqui. E falamos dessas 3 versões, que são as mais conhecidas. E, ao terminar essas palavras, é sobre as versões bíblicas, que, ao todo, nós falamos de 9 versões diferentes. E a última versão que nós falamos foi da King James, que, inclusive, eu tenho uma Bíblia, e sempre que eu estou lendo alguma coisa, eu consulto a King James, pelo fato de ser também uma tradução muito boa. Pois bem, aí nós paramos exatamente para a gente começar o panorama geral. O panorama geral, que eu vou fazer isso hoje, é uma visualização superficial. Mas se você anotar, você vai dizer assim, nossa, que coisa, que preciosidade. Porque logo em seguida, esse panorama geral de hoje, a gente vai ter, por exemplo, alguns detalhes de cada livro da Bíblia. Então, tudo uma preparação. Na próxima lição, nós vamos ter alguns detalhes dos primeiros livros da Bíblia. Alguns detalhes de Gênesis, alguns detalhes de Êxodo, alguns detalhes a mais. Hoje, a gente vai fazer um panorama geral, por exemplo, conhecimento. Quantos de vocês já pararam para saber quantos capítulos tem o livro de Gênesis? De cor, assim, sem abrir a Bíblia. Quem saberia dizer, sem abrir a Bíblia, quantos capítulos tem Gênesis? Ninguém? É um pouquinho mais, bem pouquinho mais. Mas a senhora chegou perto, parabéns, mas é um pouquinho mais. Bom, e se eu perguntasse qual ano foi escrito o livro de Gênesis? Também. Saber o capítulo é fácil, porque você abre a Bíblia aqui, você vai lendo, quando chega no último capítulo,
para passar para outro livro de Êxodo, você chegou no capítulo 50. Então, significa que tem 50 capítulos. Pois bem, e quando foi escrito o livro de Gênesis? 1500 anos antes de Cristo. 1500 anos antes de Cristo. Por que é importante essas datas? Não sei se vocês já viram algumas vezes, talvez não prestou atenção, mas muitas vezes que eu estou lendo a Bíblia, como fazendo um comentário, eu digo qual foi a época que foi o evento, quando aconteceu o evento. O evento aconteceu 795 anos antes de Cristo. Foi quando viveu tal pessoa, daquela história. Tá, mas não é sempre que faço isso. Aí a gente vai, por exemplo, ainda falando do livro de Gênesis, se pensar em Gênesis, Gênesis retrata a criação de Deus, retrata Adão, Eva, retrata, por exemplo, a queda, o dilúvio, como também a vida de Noé, a aliança que Deus fez com Noé, retrata o surgimento de Abraão, o chamado de Abraão e a vida de Abraão, como também a vida dos seus filhos, Esaú, Isaque e Jacó. Dentre Isaque e Jacó vieram os descendentes de Jacó, os patriarcas, que termina o livro de Gênesis com a entrada do povo de Israel no Egito, por onde se tornou escravo por 400 anos, ou 430 anos, mais precisamente. Então, esse é o panorama, assim, simplificado do livro de Gênesis. Aí, pensando em Êxodo. Êxodo é um livro que tem 40 capítulos, e foi escrito um pouco depois de Gênesis, 1400 anos antes de Cristo. Por que essa diferença? Porque foi quando começou o surgimento das histórias que Gênesis, ou melhor, que Êxodo conta, que é contado no livro de Êxodo. As histórias que aconteceram no Egito, logo depois de José, é claro. Êxodo narra a liberdade dos israelitas, também a escravidão no Egito, liderado por Moisés, inclui as pragas também, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, por onde eles atravessaram para ir para as terras prometidas. Também Êxodo narra os 10 mandamentos, o Monte Sinai, onde Moisés esteve lá, como também o livro de Êxodo relata também os detalhes da aliança de Deus com o povo de Israel. São as coisas, o panorama simplificado do livro de Gênesis, ou melhor, de Êxodo. Bom, nós estamos ainda falando, né, do Êxodo. O Êxodo também trata da construção do tabernáculo. É ali que começa o projeto de construir o tabernáculo para Deus. E que de fato eles construíram um tabernáculo que eles iam andando e usando esse tabernáculo. Por onde chegava, eles armavam o tabernáculo e ali eles tinham um lugar de adoração. Quando ia mudar de uma região para outra região, eles desarmavam tudo e carregavam para outro lugar. Bom, aí nós temos também o livro de Levítico. Levítico é um livro que trata de leis, 27 capítulos, e foi escrito um pouco depois do livro de Êxodo, mais ou menos 1450 anos antes de Cristo, 1410, e mais ou menos isso. Levítico estabelece leis e regulamentos, ou regulamentação religiosa do povo de Israel. É isso que Levítico faz, regulamenta as leis, como também trabalha a respeito dos sacrifícios que eram feitos, também da purificação, das dietas, né, da adoração. Detalha também os papéis dos sacerdotes e as instruções para manter a santidade do povo de Deus durante a trajetória que eles estavam passando no deserto. Porque o livro de Levítico é um livro que foi escrito durante o período no deserto. Aí nós temos também o livro de Números, que foi escrito também paralelamente no mesmo período que se escreve o livro de Levítico.
Mas e por que são coisas diferentes? Por que são livros diferentes? Porque são ações diferentes em que foram escritos. Por exemplo, Números já é um registro do censo de Israel. Trabalha principalmente a questão de contar quantas pessoas são. Quem são essas pessoas, onde estavam, quantos eram e por que aumentou, por que diminuiu. As mortes que aconteciam por causa das desobediências. Então, essas histórias de morte, de perda, de crescimento, de quantidade, de quantos iam, quantos voltavam, quanto estavam, o número de pessoas é contado nesse livro de Números. Por isso ele já tem esse nome, porque trabalha a questão da numerologia. Aí, e também, no livro de Números, ele também trata das leis civis também. Descreve a jornada do Sinai até Canaã, incluindo a rebelião e as consequências da incredulidade e a liderança de Moisés. Nesse livro de Números, é o livro que conta alguns episódios, como, por exemplo, no capítulo 16, em que o povo de Israel resolveram peitar Moisés e peitar Deus, rebelar mesmo. Num dia só, morreu milhares e milhares, 2 famílias inteiras. Quando se fala famílias inteiras, não é família de 5 pessoas, é família do anfitrião, do maior, com os filhos, com os netos, bisnetos, tataraneto e toda a descendência. Chegava a milhares de pessoas. Num dia só, morreu 2 famílias, ou 3 famílias morreram por causa desse tipo de rebelião. Essa história está no capítulo 16 de Números. Aí nós temos, por exemplo, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, como os demais, os outros 2, foi também escrito, os outros 3 foram escritos também no deserto. A diferença do livro de Deuteronômio para o livro de Levítico e o livro de Números é que o livro de Levítico e o livro de Número foram sendo escritos um dia, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos para frente, foi escrevendo esse livro, foi a história contada de vários períodos. Já o livro de Deuteronômio foi um discurso que Moisés fez. Moisés reuniu todo mundo, e num dia só, ele relatou todos os fatos que aconteceram desde que saiu do Egito até aquele momento. E quando ele fez num dia só o relato de tudo isso, é que foi escrito o livro de Deuteronômio, o relato de tudo o que aconteceu quando Moisés começou a relatar. Foi assim, 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 e Deus nos trouxe pelo deserto, e Deus tratou, e Deus fez isso. Ele estava relatando, e quando ele fez esse relato, alguém anotou tudo, e esse é o livro de Deuteronômio. Bom, continuando aqui, nós temos também o livro de Josué. Eu nem falei a quantidade de capítulos, né? Deuteronômio é 34 capítulos, Número 36. E o livro de Josué é 24 capítulos. E Josué tem algumas peculiaridades importantes. Mas também foi escrito no ano de 1375 a.C. Nós estamos vendo a história decrescente ou crescente. Porque de 1500 agora nós estamos em 1375. Porque é um ano que você sobe, mas é um ano que vai aproximando do nascimento de Jesus. Por isso ele parece decrescente. Pois bem, Josué narra a conquista de Canaã pelos israelitas. Então Josué é a pessoa que assumiu a liderança logo depois de Moisés. E assim que ele assume a liderança, eles já vão conquistar a terra prometida logo em seguida. Por isso o livro de Josué conta-se os fatos da conquista do povo de Israel. Bom, muito bem. Então Josué trata dessa questão. Ele era o sucessor de Moisés e também na sua liderança é que atravessou, por exemplo, o Jordão. Liderou o povo na travessia do Jordão e as batalhas em Jericó e a divisão das terras. Todas estão no livro de Josué, porque foi Josué, ele próprio, que também escreveu, ele próprio que liderou esse processo. E aí, a gente vai, por exemplo, os livros de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Quem escreveu todos esses 5 livros foi Moisés, tá ok? E nós estamos agora com Josué, que foi ele próprio quem escreveu. Aí a gente dá
mais um passo para frente, chegando aqui no livro de Juízes. Quando se fala do livro de Juízes, por que é tratado de Juízes, livro de Juízes? Porque foi um período de julgamento, e um período onde tinha juízes e havia vários julgamentos, um processo de julgamento, por isso é chamado de livro de Juízes. E aqui, Juízes tem 21 capítulo, quem escreveu Juízes foi Samuel, e a escrita foi aproximadamente 1050 anos antes de Cristo. Pois bem, alguns detalhes de Juízes. Juízes relata o período de liderança dos juízes de Israel. Então esse nome Juízes é porque havia eleição e era escolhido um juiz para liderar o povo, porque ainda não tinha rei em Israel. O primeiro rei foi depois de Samuel, ou mais ou menos o período com Samuel, que foi o primeiro rei, foi Saul. Mas a gente vai chegar lá mais para frente. Então aqui nós temos aqui os períodos dos juízes, marcado por ciclos de apostasia, opressão e libertação. Destaca as figuras como Gideão, Sansão e Débora, e a deterioração espiritual do povo. Um detalhe que eu quero passar importante do livro de Juízes. Nesse período de Juízes era o seguinte: o povo recebia a bênção de Deus e ficava feliz da vida. Daqui a pouco eles pecavam de novo, e aí Deus mandava castigo, e o castigo que Deus mandava mandava os inimigos pressionar, tomar os seus mantimentos, vir com guerra. Eles eram escorraçados, eles eram mortos, eles passavam por muito sofrimento. Aí eles começavam a orar de novo a Deus, pedindo misericórdia. Passava-se alguns anos, Deus então levantava um juiz para trazer libertação. Quando o juiz chegava, era levantado, trazia libertação, aí eles ficavam um tempo de paz, tipo 20 anos, mais ou menos assim. O período era 20, 25, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30, esse é o período. 25 anos de paz e 25 anos de sofrimento. 20 anos de paz e 20 anos sendo castigado pelos inimigos. Então, durante um período que eles, digamos que eles se arrependiam, Deus trazia libertação, levantava um juiz, trazia libertação, aí era tudo bênção. Mas daqui a pouco eles pecavam de novo, e Deus novamente mandava castigo. E isso foi o período dos juízes, era sofrimento, libertação, sofrimento de novo. E eles nunca tiveram nesse período, tipo assim, vamos viver 100 anos sem problema. Não tinham, porque sempre pecava de novo, errava de novo contra Deus, e Deus mandava, digamos, castigadores para oprimi-los. Aí a gente tem o livro de Ruth, que é 4 capítulos. Quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel, mais ou menos 1100 anos antes de Cristo. O livro de Ruth é uma história de lealdade, que é contada uma história de lealdade de Ruth, a sua sogra Noemi, e também a história de Boaz, que foi o remidor. Então conta essa história. Eles enfrentaram muita dificuldade, isso é a história do livro, que eles enfrentaram muita dificuldade porque saíram de suas terras, depois foram abençoados e guardados por Deus, e quando retornaram encontraram a bênção, a liberdade, e os demais detalhes a gente vê no outro dia. Hoje estamos só vendo aqui um panorama de todos os livros, e eu gostaria que vocês começassem a olhar a Bíblia durante a semana, começassem a estudar a Bíblia, para poder ter algumas ideias daquilo que eu estou passando para vocês. Vocês comecem a pesquisar tudo isso. E se tiver dúvida, você pode ir lá no YouTube e assistir novamente a mensagem aqui, o estudo. Aí nós temos o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são livros que não têm assim uma ideia muito clara, ou seja, uma indicação clara de quem foi que escreveu. Os livros estão aqui, estão escritos, possivelmente foram pessoas diferentes que escreveram um pouco, mas não tem um autor definido desses livros. Mas então, 1 Samuel, que foi escrito no ano 1100 anos antes de Cristo, narra a transição de Israel, a transição do povo de Israel do sistema de juízes para o sistema de rei.
ou de sacerdote e reino, porque era juízes, de repente surge Samuel, que era um sacerdote, mas Samuel também faz parte dos juízes. Ao mesmo tempo que ele fazia parte dos juízes, ele estava transicionando para o período de reis, porque foi ele quem orou na eleição, na escolha de Saul como rei de Israel. Pois bem, então ele fazia a função de rei, de sacerdote, de profeta, e agora encerrando o ministério, o período dos juízes, e transicionando para o reinado. Segundo Samuel, também descreve com maior peculiaridade o reinado de Davi. Davi é o grande nome dessa história, e coberto de muitas vitórias. E também Davi, quais são as coisas importantes desse livro? Esse reinado de Davi, as vitórias que ele teve, o pecado que ele cometeu com Betseba e as consequências das dificuldades na sua própria família, e também a promessa de Deus que através dele viria um libertador definitivo ali, ou seja, estava falando de Jesus. Aí nós temos aqui o Primeiro Reis, que são 22 capítulos, escrito entre 970 anos antes de Cristo a 850 anos antes de Cristo. Primeiro Reis trata-se do reinado de Salomão, mais precisamente o reinado de Salomão, construção do templo, e divisão do reino. Quando ele morreu, o reino foi dividido entre dois povos, Israel e Judá, destacando os reinos de vários reis e os eventos que levam à queda de Samaria. Bom, sobre a queda de Samaria a gente comenta lá na frente, porque é algo impactante que você vai ficar impressionado como aconteceu tudo isso. Bom, o Primeiro Crônicas, ele também foi escrito no ano de 1010 antes de Cristo a 970. Nesse período foi escrito o livro de Primeiro Crônicas. O Primeiro Crônicas, ele é muito mais focado em tratar da genealogia do povo de Israel e também do reinado de Davi com Salomão. E destaca, o destaque do livro está para a adoração e o serviço do templo, e a ênfase do reinado de Israel. E que inclusive já começa o livro falando sobre Salomão e a sua oração, e como Deus respondeu a oração de Salomão e deu continuidade. Pois bem, aí nós temos o livro de Esdras. Você está com a Bíblia, está dando uma olhada, está acompanhando, virando as páginas? Porque senão você vai ficando mais perdida, que você vai falar, nem viu o que é esse tal do Esdras. Bom, Esdras são 10 capítulos. Esdras foi escrito entre o ano 530 anos antes de Cristo a 400, ou seja, foi o último livro a ser escrito, foi o último momento, a última aparição de Deus na terra antes do nascimento de Jesus, antes da vinda de Jesus. Então ele foi o último, que foi 400 anos antes de Cristo. Aí, o que é que trata esse livro? Esse livro trata do exílio, ou do retorno do exílio. O povo estava exilado na Babilônia e agora eles retornaram para a terra de Israel, reconstruíram o templo e aconteceu a reforma religiosa, a construção dos muros, o fechamento da cidade, como está também no livro de Neemias, e a rejeição do casamento promíscuo que eles adquiriram na terra que eles estavam. Quando retornou, teve que desfazer os casamentos que foram feitos de forma errada. Bom, aí nós temos também o livro de Neemias, que apesar de estar agora, digamos que mais para frente, mas foi escrito um pouquinho antes do livro de Êxodo. 13 capítulos do livro de Neemias, 445 anos antes de Cristo. Reconstrução do muro de Jerusalém. Esse é o grande, digamos que o grande tema do livro, que inclusive ocupa o capítulo 4 para falar desse assunto. Muito bem. Da reconstrução do muro de Jerusalém, reformas sociais e religiosas, reforma da população, exilado e compromisso
com a lei de Deus. Esse é o tema do livro de Neemias. Trata desses assuntos maravilhosos. Bom, Esther é um livro também escrito um pouquinho antes do livro de Neemias. Por quê? Porque Esther foi que viveu na Babilônia ou na Síria quando aconteceu a perseguição contra os judeus. A história de Esther, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia e salva seu povo do genocídio planejado pelo maligno Amã. Bom, essa história de Esther é muito conhecida, todos os irmãos já ouviram a pregação a respeito de Esther, de Mardoqueu, tal. Esse é contado nesse livro, que foi escrito 486 a 465 anos antes de Cristo. Bom, aí nós temos um livro que foi escrito antes de todos os outros, Jó. Na sequência aqui aparece Jó, porque a gente pega a ordem cronológica da escrita da Bíblia, e não do tempo que foi escrito. Então nós temos aqui o livro de Jó. Jó tem 42 capítulos, não é declarado quem escreveu, mas subentende-se que possa ter sido Jó mesmo quem escreveu esse livro. E foi escrito possivelmente antes de Abraão, antes de Abraão existir, possivelmente antes de Abraão, porque a data é possivelmente 2000 anos antes de Cristo. E o que é que esse livro trata? Testemunho da fé de Jó em meio ao sofrimento, debate sobre a justiça divina e restauração, ou a sua restauração e a sua própria redenção. É o que trata esse livro. Trata da vida de Jó, a sua luta, sua devoção a Deus, seu sofrimento e a sua recuperação de forma completa, a sua restauração de forma completa. Em seguida nós temos aqui o livro de Salmo. Salmo é composto de 150 capítulos, se pode chamar assim, mais 150 partes, né? É composto de vários autores, mas o maior autor dos Salmos é Davi. Talvez Davi tenha escrito mais ou menos 70% dos Salmos, mais ou menos assim, mas não se tem uma contagem exata. Foi escrito por volta de 970 a 930 anos antes de Cristo, porque foi o período em que Davi viveu, mais ou menos nesse período. Salmo, entre 1400 a 1500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque aqui tem salmos que Moisés escreveu. Então, por isso que o que é os salmos? Os salmos é uma junção de várias pequenas cartas, ou de vários depoimentos, ou de várias adorações, que vem desde Moisés e passando por outras pessoas diferentes, chegando a Davi e depois de Davi também. Então, ajuntaram tudo num só e construiu um livro chamado Salmos, porque é um livro de celebração, um livro de adoração, um livro de louvor, um livro de partículas para música, ou seja, da musicalidade ou adoração. Com mais detalhes aqui, né? Coleção de cânticos, poemas religiosos expressando louvor, lamento, confiança e sabedoria. Aí logo em seguida nós temos o livro de Provérbios, que foi escrito 970 a 930 anos antes de Cristo, porque foi o período que Salomão viveu. Então Salomão escreve Provérbios. E claro que nessa escrita de Salomão tem também algumas falas de algumas outras pessoas, mas a sua grande maioria, esmagadora maioria, foram escritos por Salomão. O que é Provérbios? Provérbios são coleção de sabedoria, práticas e ética, destacando a importância do temor do Senhor, da virtude e da sabedoria. Então, principalmente Salomão, que era muito sábio, e ele ia trazendo as orientações. E a maioria das orientações que ele ia trazendo, ou das falas que ele ia tendo, era baseado nas interpretações das leis, ou da lei, em que orientava as pessoas a caminhar na sabedoria. Por isso o livro de Provérbios é muito mais focado em ajudar as pessoas a não ser tão tosco, tão besta, tão ruim, a serem melhores em cada atitude.
Ele recomenda, Provérbios é uma recomendação de bons comportamentos, de boas iniciativas de todos que o leem. Por isso é importante ler Provérbios. Provérbios é a base que a maioria das pessoas que trabalham com riquezas, eles tiram em Provérbios a base da sabedoria para enriquecer. Porque Provérbios é esse livro que ajuda a gente a não andar no caminho errado. Bom, nós temos aqui também Eclesiastes. Eclesiastes também escrito mais precisamente por Salomão, se bem que não é assim que está escrito lá, mas não tem um outro autor, mas a maioria imagina que foi Salomão que escreveu. 12 capítulos, 900 anos antes de Cristo, e são reflexões sobre futilidade da vida, busca pelo significado, prazer, sabedoria e temor a Deus. Então, esses são os pontos principais aqui, ou simplificadamente falando sobre esse panorama do Velho Testamento. Aí nós temos também Cantares, que também no mesmo período, e já Cantares, já se sabe que quem escreveu Cantares é Salomão, por isso é Cantares de Salomão, 970 a 930 anos antes de Cristo. O livro é composto por poema, composto por líricos, poemas amor lírico, simbolizando o relacionamento entre Deus e o seu povo, ou entre Cristo e a igreja. Então, Cantares é esse livro que ele trata do relacionamento entre o homem e a mulher, mas simbolizando entre o povo de Deus e Jesus, ou seja, entre Cristo e a igreja. Então, ele faz ali uma junção disso. Aí nós temos em seguida Isaías. Isaías, 66 capítulos. Ele mesmo escreveu 740 a 700 anos antes de Cristo. Esse foi o período que foi escrito Isaías. Importante, né? Isaías, ele como profeta, é considerado um dos profetas maiores. A profecia era sobre o julgamento e restauração e a vinda de Messias. Isso foi o principal tema do livro de Isaías, tratando de julgamento, tratando das profecias e tratando da restauração do povo de Deus, da vinda do Messias, ou seja, de Jesus que iria nascer, da consolação de Israel e tratando do reino futuro de Deus. Então, os principais focos de Isaías. Jeremias, 52 capítulo. Jeremias, aproximadamente 586 anos antes de Cristo. 586, ou seja, um período bem próximo já de Jesus nascer. 500 e poucos anos. O Brasil está com 540 anos, ou seja, um pouquinho mais velho que a idade do Brasil. É o período que aconteceu a inserção de Jeremias, ou o momento de Jeremias na terra. Bom, Jeremias trata de profecias sobre a queda de Judá, exílio da Babilônia, esperança de restauração e o novo pacto da redenção futura do povo de Deus. Então, esses são os temas que Jeremias trabalha para o povo de Israel. É claro que aqui nós não estamos analisando nenhuma das profecias, nenhuma das visões, ou nenhuma das convocações detalhadamente, nenhum desses, porque ainda não entramos nos detalhes do panorama. Livro de Lamentações, 5 capítulos, escrito por Jeremias, no mesmo período de 586 anos antes de Cristo. O que é que Jeremias, o que é lamentação? O próprio nome já disse, ele trata de lamento. Por que ele trata de lamento? Porque ele estava falando da destruição de Jerusalém. Ele estava lamentando a queda de Jerusalém. Então, dentro dessa lamentação, existe aqui várias reflexões. Também ele expressa o sofrimento, ele expressa aqui a confissão de pecados, e também trabalha a esperança e a misericórdia de Deus para o seu povo, esperando a restauração do povo de Israel. Aí nós temos Ezequiel. Ezequiel, ele tem 48 capítulos e também foi escrito no período de 590 a 570, mais ou menos antes de Cristo. Nós temos aqui Ezequiel, que também é um profeta maior. Ele trata de profecias durante o exílio de Babilônia, porque o período de Ezequiel foi o período que o povo foi
pego das suas terras e exilados para a Babilônia. O povo ficou exilados durante 70 anos na Babilônia, um pouco mais de 70 anos exilado na Babilônia, levado por Nabucodonosor. Nesse período foi que viveu Ezequiel. Então ele trata dessas situações conturbadas do povo de Israel. Então ele veio ali as visões, as simbologias, o julgamento das nações, a restauração de Israel e do templo. Essas foram as principais visões que ele teve. Capítulo 36, 37, 38. Então ele trata mais precisamente da visão no 37 do Vale de Ossos Secos, mas ele trata no livro inteiro essas questões. Temos aqui também Daniel. Daniel viveu aproximadamente 570 anos antes de Cristo, 590 a 570. Então, dentro desse período, que não foram muito tempo, por que a gente está vendo aqui Ezequiel e Daniel tendo o mesmo tempo? Porque apesar da gente vai ler o livro de Daniel e não encontra Ezequiel ali na parada no livro de Daniel, mas ele fazia parte do mesmo período da história de Daniel, quando estava o povo de Israel que foi levado para a Babilônia, escravos por 70 anos, cativo por 70 anos, prisioneiros, 70 anos de prisão, uma prisão fora do seu negócio, levado para outra terra. Bom, história de Daniel em Babilônia, sonhos e visões proféticos, interpretação de sonhos de reis, eventos futuros e o fim dos tempos. Bom, quem lê um pouquinho mais de Bíblia sabe como foi a vida de Daniel, principalmente a história de quando ele foi jogado na cova dos leões. Ali estava ele, não só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também fazendo parte dessa história, mas esse aqui é apenas um panorama simplificado que nós estamos começando aqui. Aí nós temos Oséias, 14 capítulos. Oséias, que ele mesmo escreveu o seu livro 748 anos antes de Cristo, e o que é que trata Oséias? Profecia, infidelidade ou fidelidade, são o tema principal, infidelidade de Israel, fidelidade de Deus, simbolizando o relacionamento de Deus com o povo de Israel através do relacionamento de Oséias com uma mulher. Então ele tem ali várias experiências que no panorama mais detalhado a gente vai ver mais alguma coisa nesse sentido, mas se você ler o livro você vai ver que Deus manda ele se casar com uma mulher infiel para poder começar ali um trabalho de entendimento. Vamos lá, Joel, 3 capítulos, aproximadamente 586 anos antes de Cristo. Do que trata? Ele trata sobre o dia final, o dia do julgamento. Esse é um livro que trata do retrato final de como vão ser as coisas no momento final. Mas também ele trata da restauração espiritual e trata dos últimos momentos, ou seja, de Jesus para cá. Ele fala, nos últimos tempos derramarei do meu espírito a toda a carne. Então ele está falando, é um livro que trata do mover de Deus também no seu encerramento, o mover de Deus para toda a terra. E esse mover está acontecendo desde que Jesus morreu na cruz, começou um grande mover de agregar para o céu milhões e milhões de pessoas. Todo dia que converte alguém, que morre convertido, é mais um morador do céu. Converte alguém, morreu convertido, mais um morador do céu. E assim está sendo um ajuntamento no céu de milhões e milhões e bilhões de pessoas estarão no céu por causa da salvação. Esse é o livro que trata dessa história do grande avivamento, ou que aborda o grande avivamento. Aí nós temos Amós, capítulo 9, 760 anos antes de Cristo, profecia sobre a justiça social, o juízo, nações vizinhas e apostasia de Israel e a promessa de restauração. Obadias, estamos aqui concluindo já, porque nós já estamos aqui nos profetas menores. Quem estava aqui no primeiro dia sabe que nós falamos que existem algumas divisões na Bíblia, como por exemplo, os 5 livros da lei. Nós temos, é chamado de Pentateuco. Aí nós temos, por exemplo, os 5 livros históricos. Nós temos os livros proféticos, os livros poéticos, os livros profetas menores, né? Que são esses aqui, são os 12 profetas menores, e assim por diante. Bom, nós estamos falando agora dos profetas menores, e aqui agora é Obadias, que
ele traz uma profecia contra Edom, devido à sua hostilidade contra o povo de Israel, contra o povo de Judá. Aí então Deus levanta Edom para poder, ou melhor, levanta Obadias para trazer essa mensagem contra Edom. Nós temos também o livro de Jonas. Jonas é mais conhecido, né? Todo mundo já ouviu uma pregação sobre Jonas. Porque Jonas é aquele que Deus mandou ele pregar para os ninivitas e ele ia fugindo para outro lugar. Então, do que trata o livro de Jonas, que foi escrito 760 anos antes de Cristo, é o relato de sua relutância em pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus para os ninivitas. E também ali mostra o arrependimento de Jonas e mostra Deus tratando com Jonas a respeito da sua incredulidade, ou usando de misericórdia com os ninivitas e com Jonas também. Miqueias, 7 capítulos, 700 anos antes de Cristo, que foi escrito, profecia sobre o julgamento de Judá. Julgamento de Judá. Israel, a vinda do Messias e a restauração da justiça social. Então, esse é o tema do livro de Miqueias. Inclusive, Miqueias trata muito aquele negócio da gente não ficar embaraçado com as coisas, da gente se levantar e tocar para frente. Que inclusive um dos versículos diz assim: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então não é aqui o vosso descanso. Se desprenda e vamos andar, vamos para frente. Então, esse é um dos temas do livro de Miqueias. Bom, aqui nós temos aqui Naum, 3 capítulos, 666 anos antes de Cristo, que foi escrito, profecia sobre a destruição de Nínive. Presta atenção, profecia sobre a destruição de Nínive, o julgamento de Deus sobre os inimigos de Judá e a consolação do povo de Deus. Você lembra que agorinha nós falamos sobre os ninivitas, que Jonas não foi pregar, quer dizer, foi pregar, mas não queria ir pregar, e Deus libertou os ninivitas na pregação de Jonas? Mas agora, gente, só você andar mais para frente um pouquinho mais para frente, 100 anos mais para frente, agora Deus manda destruir Nínive. Porque eles arrependeram, mas não passou 100 anos, já estava tudo perdido de novo, muito rápido, muito rápido. Bom, mas é o tema do livro de Naum. Abacuque, 3 capítulos, 600 anos antes de Cristo. O que é o livro de Abacuque? É um diálogo entre esse homem e Deus, num bate-papo ali entre ele e Deus. E qual era o bate-papo, a conversa ali sobre sofrimento do justo, profecia sobre invasão babilônica e a confiança em Deus. Então, esse foi o assunto tratado aqui no livro de Abacuque. Então, é importante a gente entender esses negócios importantes aqui da palavra de Deus. E quando a gente vê aqui que ele está tratando sobre esse assunto, porque esse assunto era o assunto do momento. Abacuque estava vivendo o assunto do momento. Qual era o assunto do momento? O povo de Israel sendo levado cativo para a Babilônia, e lá foi Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, foi tudo levado cativo, e várias outras pessoas. E Abacuque era também um profeta, e agora ele estava conversando com Deus sobre essas situações. E aí é a escrita desse livro. Sofonias, 3 capítulos, 640 anos antes de Cristo. Qual é o tema principal do livro? Profecia sobre o dia do Senhor. Quando se fala o dia do Senhor, está falando sobre vingança, sobre o dia de Deus pesar a mão, sobre Deus castigar os ímpios. Então, sobre o dia do Senhor. Julgamento sobre Judá e as nações remanescentes. Justo e restauração futura. Então, esse é o tema principal desse livro. E aí, praticamente concluindo, Ageu, capítulo 2 capítulos melhor, escrito 520 anos antes de Cristo, profecias para destruir o templo, chamado ao arrependimento, promessas de bênçãos futuras e a presença de Deus. Então, é importante entender que Deus estava sempre preocupado com o povo. No decorrer desse panorama,
vocês vão ver algumas coisas importantes. Uma das coisas que vocês vão descobrir, porque eu vou trazer em alguns comentários mais para frente, sobre a fiscalização de Deus, assim, sempre que a coisa estava caminhando para ruim, Deus trazia algo assim de consequência terrível, para que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus. Se não houver, se Deus não castigar, as pessoas não voltam para Deus. Não voltam. E algumas vezes castigo é um câncer, ou algumas vezes castigo é um acidente. Porque senão a pessoa vai vivendo assim de boa, tá bom? Só vai melhorando. Tá ficando rico, milionário, tá ficando bom, tá maravilhoso e tal. Ele nem se preocupa em santificar-se, em jejuar, em viver ali na presença de Deus, chorar na presença de Deus, se arrepender de todos os pecadinhos. Porque muitas vezes a gente pensa que pecado é roubar, matar, adulterar, mentir descaradamente. Mas, gente, tem tanto tipo de pecado. Você sabia que tem 600 e poucos tipos de leis na Bíblia? Pois nós vamos conhecer algumas delas. Mais de 600 leis existem na Bíblia. E muitas vezes a gente nem presta atenção o quanto a gente deveria crescer e melhorar a cada dia para, digamos assim, ficar livre dos pecados. Porque, de fato, os pecados rodeiam a gente de uma forma estrondosa. E se a gente não tiver vigilante, a gente fracassa. Fracassa mesmo. Então, concluindo essa parte aqui, Zacarias tem 14 capítulos, 520 anos antes de Cristo, a 475. O que é que Zacarias trata? Da profecia durante a reconstrução do templo. Por quê? Porque um tempo antes foi destruído o templo. O templo que eles construíram para Deus. Vale a pena um comentário aqui. Porque construir um templo para Deus. É mais ou menos, a gente constrói esse templo aqui é para adorar a Deus. Mas se a gente não santificar a vida, Deus permite que acaba tudo e derruba, ou então que vire um supermercado. Assim como está acontecendo em muitos países. Tem muitos lugares que os prédios começaram a virar boate, virar supermercado. Todos os dias. Na Europa, há um século atrás, começou essa transição, e tem menos de um século já. Há menos de 80 anos foi que as igrejas viraram supermercado, viraram farmácia, viraram discoteca, e basicamente acabou a igreja na Europa. Nos Estados Unidos está no mesmo caminho. Eles vão fracassando na fé, vai descuidando de Deus, não está nem aí para Deus, vai desviando da fé aos poucos, ou seja, no cristianismo meio relaxado, aí vai enfraquecendo, e aí vai virando salão de qualquer outra coisa, mas deixa de ser um templo de adoração. Isso aconteceu lá nesse Velho Testamento, nessa parte aqui que nós estamos lendo, é que eles começaram a pecar contra Deus, então Deus mandou os inimigos destruir o templo, e aí agora eles estavam reconstruindo de novo. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, os inimigos destruíram o muro, destruíram o templo e destruíram a cidade. E ficou um deserto. E eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos de cativeiro. Quando voltaram do cativeiro, tiveram que reconstruir tudo de novo. Só lá foi mais de 70 anos. Quanto tempo para reconstruir um templo que ficou acabado, às cinzas, por mais de 70 anos? Por causa de pecado que eles não se arrependiam. Pecados que eles não se arrependiam. Aí eles voltaram para reconstruir o templo. Essa também, os irmãos já ouviram muitas vezes a mensagem, quando a gente prega lá sobre, no livro de Neemias, fala sobre a reconstrução do templo, reconstrução do negócio e tal, e que Neemias trouxe a carta do rei Assuero, que liberou eles para construir o templo de Jerusalém. Mas aqui, Zacarias está tratando sobre essa coisa do que aconteceu e tratando de ver a reconstrução novamente do templo. Aí nós temos aqui Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Não é o último livro a ser escrito, mas é o último movimento escrito, ou melhor, cronologicamente, tá? 450 anos antes de Cristo.
profecias sobre a corrupção sacerdotal, o dia do Senhor, o arrependimento e o precursor e o juízo vindouro. Então, isso aqui é muito resumido, né? E não dá tempo da gente explicar isso tudo aqui, porque essas explicações vão estar no panorama ampliado da Bíblia. E aí vai compensar você ou assistir o vídeo de novo, ou gravar no seu celular, ou fazer as anotações, porque quem faz anotação aprende mais. Ele vai captando melhor os negócios. Bom, eu sei que eu imaginava que ia fazer o relato do Velho e do Novo Testamento tudo hoje. Mas o tempo passou e eu terminei só o Velho Testamento até agora. E não sei se dá tempo de fazer o Novo. Quem topa ficar aqui até meia-noite para a gente terminar o Novo? Ninguém levantou a mão. Nem eu ficaria até meia-noite, né? Bom, como eu estou animado para terminar isso, eu vou falar pelo menos mais uns 3 livros aqui, enquanto o pessoal está vindo aqui para o louvor, para a gente terminar. Faltam 11 minutos. E eu não gosto de terminar culto tarde, eu falei só brincando, vocês sabem disso. Que eu me terminar um culto atrasado, depois das 9 ou depois das 8 da noite, só milagre. Eu gosto de terminar sempre no horário. E se depender de mim, a gente termina antes do horário 5 minutos. O pregador termina, o pessoal faz o louvor e assim termina mais cedo. Ou não atrasa. Mas aí, deixa eu fazer um comentário agora de Mateus, enquanto eles estão chegando. Mateus. Já que você não está com a Bíblia aberta, quantos capítulos tem Mateus? Sem olhar. Não sabe? 18? Você achou na Bíblia, né? Porque é. Achou na Bíblia, porque é. Quando foi escrito o livro de Mateus? 70 anos depois de Cristo. Quando fala 70 anos depois de Cristo, não é 70 anos depois que ele morreu, depois que ele foi para a cruz. 70 anos depois de Cristo, ele é contado no ano 0. Ou seja, 70 anos depois, a partir do ano 0. Como é contado o calendário? Até Jesus, encerra-se um ciclo e começa 0, tudo de novo. 1, 2, 3, 4. Então foi no ano 70. Ou seja, Jesus morreu com 33 anos, você foi no ano 70, mais ou menos 38 anos, é isso? 38 anos, 37 anos depois que Jesus morreu, foi escrito o livro de Mateus. Não foi o primeiro livro que foi escrito, mas é só para os irmãos entenderem. Então a gente vai terminar com o livro de Mateus hoje aqui. O que é que Mateus relata? Mateus relata a vida, o ministério, relata, claro que o nascimento, relata o ministério, relata a morte também, e relata a ressurreição de Jesus. Esses são os destaques principais deste assunto. Destacando também as profecias messiânicas no livro de Mateus. E, principalmente, os ensinamentos de Jesus para cada cristão, para cada um de nós. São os principais destaques que a gente vai ver hoje. E é claro que, quando chegar no panorama ampliado, a gente vai detalhar pelo menos umas 10, 12 coisas de cada livro, de cada, assim, os mais importantes, né? Os assuntos mais importantes. Por que tratou disso nesse livro? Porque nesse livro não tratou isso, mas tratou isso. Então a gente vai estar vendo essas coisas, possivelmente, do Novo Testamento vai demorar um pouquinho mais, porque ainda estamos no Velho Testamento. Tá ok? Ninguém falou ok, nem nada. Bom, se aprendeu alguma coisa, quinta-feira que vem alguém vai responder pelo menos que ouviu falar de um tal de Neemias, ou de Nínive, né? Tá? Ok. Então nós vamos agora cantar uma música, quero convidá-los a ficar de pé, e a gente vai estar orando logo em seguida. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Você pode dizer isso? Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para conhecer o Senhor, conhecer a tua palavra. Ó Deus, para conhecer o que o Senhor fez por nós, como o Senhor preparou para que tivéssemos a Escritura, para que tivéssemos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Isso custou sangue de muita gente, custou muito sofrimento, custou muito trabalho, custou muita movimentação de todas as pessoas que viveram antes de nós. Hoje nós temos a Bíblia para nós aprendermos, para nós lermos, para nós sabermos. Ó Deus, obrigado por esses homens, por essas mulheres, por essas pessoas que viveram e que deram a sua vida para que pudesse estar escrito uma história, para que a gente pudesse conhecer melhor o Senhor e a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, abençoe os teus filhos, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados no teu nome, porque no teu nome é poder, a segurança e a alegria. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, gente, domingo é o último dia para quem quiser vir para a escola de líder, porque aí